Você já parou para pensar que o mundo que conhecemos, com seus países e fronteiras bem definidas, esconde segredos geográficos que desafiam a lógica? Imagine lugares onde uma linha no mapa pode significar séculos de história, conflitos inusitados e até mesmo terras que ninguém quer. Se você é fascinado por mistérios e por como a geopolítica molda nosso planeta, prepare-se para uma jornada por fronteiras que vão muito além do óbvio. Vamos desvendar os cantos mais curiosos e as disputas mais bizarras que moldam o nosso mundo. Fique ligado, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar completamente a sua percepção sobre os limites que nos cercam e te fazer questionar tudo o que você pensava saber sobre o mapa mundi. Começamos nossa viagem por uma das fronteiras mais curiosas da África, a disputa entre Egito e Sudão pelo Triângulo de Halaib. Essa área, rica em recursos naturais e com acesso ao Mar Vermelho, é reivindicada por ambos os países. Mas o que a torna realmente estranha é a sua contraparte, Bir Tawil. Imagine um pedaço de terra de mais de 2.000 km² que ninguém quer. Isso mesmo. Devido a uma interpretação diferente de tratados coloniais, tanto o Egito quanto o Sudão se recusam a reivindicar Bir Tawil, pois fazê-lo enfraqueceria suas reivindicações sobre o Triângulo de Halaib. O resultado? Bir Tawil é uma das poucas terras no mundo que é terra nullius, ou seja, terra de ninguém. Já pensou em ser o rei de um lugar que ninguém quer? É quase uma piada geopolítica, mas é real e mostra como a história e a burocracia podem criar situações bizarras no mapa mundi. Se você achou o Triângulo de Halaib estranho, prepare-se para os enclaves de Índia e Bangladesh. Por décadas, a fronteira entre esses dois países era um verdadeiro quebra-cabeça, com centenas de enclaves e contra-enclaves. O que isso significa? Territórios de um país completamente cercados pelo território do outro, e dentro desses, ainda havia pedaços do primeiro país, e assim por diante. Era uma situação tão complexa que as pessoas viviam em uma espécie de limbo legal, sem acesso fácil a serviços básicos ou até mesmo a uma identidade nacional clara. Imagine morar em um pedaço de terra que pertence a um país, mas para chegar lá, você precisa atravessar outro país, e talvez até outro e outro. Felizmente, em 2015, um acordo histórico resolveu a maioria dessas anomalias, mas a história desses enclaves é um testemunho de como as fronteiras podem se tornar incrivelmente emaranhadas e afetar a vida de milhares de pessoas de maneiras inimagináveis. Agora, vamos para a Europa, onde encontramos a fronteira mais intrincada do mundo, Baarle-Nassau, na Holanda, e Baarle-Hertog, na Bélgica. Aqui a fronteira não é uma linha reta, mas um emaranhado de 22 enclaves belgas dentro da Holanda e 8 contra-enclaves holandeses dentro dos enclaves belgas. É tão complexo que você pode ter uma casa com a porta na Holanda e o quintal na Bélgica, ou vice-versa. As casas são divididas por linhas marcadas no chão, e a nacionalidade de uma casa é determinada pela localização da porta da frente. Isso leva a situações hilárias e, às vezes, confusas, como lojas que precisam seguir as leis de dois países diferentes, ou moradores que precisam lidar com dois sistemas postais e fiscais. É um exemplo fascinante de como a história medieval e os acordos feudais podem criar uma realidade geográfica que desafia a compreensão moderna de fronteiras. É uma verdadeira aula de geopolítica em miniatura, onde a cooperação e a adaptação são essenciais para a vida diária. Agora, vamos para um território que vive em uma espécie de limbo geopolítico: Taiwan. Formalmente conhecida como República da China, Taiwan é uma ilha com governo próprio, moeda, exército e eleições democráticas. No entanto, a República Popular da China a considera uma província rebelde e parte de seu território sob a política de uma só China. Isso cria uma situação diplomática complexa, onde muitos países mantêm relações não oficiais com Taiwan para não irritar a China. É um equilíbrio delicado,
onde a identidade de um povo e a soberania de um território são constantemente debatidas no cenário internacional. A história de Taiwan é um lembrete de como as definições de país e fronteira podem ser fluidas e contestadas, e como a política global pode impactar diretamente a vida de milhões de pessoas. Imagine uma ilha que muda de país a cada 6 meses. Não é ficção científica, é a Ilha dos Faisões, localizada no rio Bidassoa, entre a França e a Espanha. Este pequeno pedaço de terra, com apenas 6.820 metros quadrados, é um condomínio internacional, ou melhor, um condomínio de soberania compartilhada. Durante 6 meses do ano, de 1º de fevereiro a 31 de julho, a ilha pertence à Espanha. Nos outros 6 meses, de 1º de agosto a 31 de janeiro, ela passa para a administração da França. Essa peculiaridade remonta ao Tratado dos Pirineus, assinado em 1659, que encerrou a Guerra dos 30 Anos e estabeleceu essa co-soberania. A ilha é desabitada e raramente visitada, exceto por cerimônias de transferência de poder e equipes de manutenção. É um exemplo fascinante de como acordos históricos podem criar arranjos territoriais únicos e duradouros, transformando um simples pedaço de terra em um símbolo vivo da diplomacia e da história europeia. A cada troca de guarda, a ilha se torna um palco silencioso de uma tradição que já dura séculos, mostrando que, às vezes, a cooperação pode ser tão interessante quanto a disputa. No Estreito de Bering, entre o Alasca, Estados Unidos, e a Sibéria, Rússia, existem 2 pequenas ilhas rochosas que guardam uma das fronteiras mais fascinantes do mundo, as Ilhas Diomed. A Ilha Diomed Maior, a oeste, pertence à Rússia, enquanto a Ilha Diomed Menor, a leste, é território dos Estados Unidos. O que as torna tão especiais? Além de estarem a apenas 3,8 quilômetros de distância uma da outra, elas são separadas pela linha internacional de data. Isso significa que quando é dia na Ilha Diomed Menor, EUA, é o dia seguinte na Ilha Diomed Maior, Rússia. Em outras palavras, você pode olhar para o amanhã do ontem. Essa peculiaridade geográfica e temporal cria uma das fronteiras mais curiosas e estratégicas do planeta, um ponto de encontro entre 2 mundos, 2 potências e 2 fusos horários distintos. É um lembrete vívido de como as linhas imaginárias que traçamos no mapa podem ter implicações muito reais e até mesmo temporais, transformando um pequeno trecho de água em um portal para outra dimensão do tempo. Até mesmo o ponto mais alto da Terra, o majestoso Monte Everest, tem uma fronteira que o atravessa. A divisa entre o Nepal e a China, Tibete, passa diretamente pelo cume da montanha, a 8.848 metros de altitude. Isso significa que escalar o Everest não é apenas um desafio físico extremo, mas também uma questão geopolítica. As expedições precisam escolher entre a rota nepalesa ou a chinesa, cada uma com suas próprias regras, taxas e burocracias. Durante anos, houve debate sobre a medição exata da altura da montanha, e até mesmo sobre quem tinha o direito de reivindicar o cume. Em 2020, Nepal e China concordaram em uma nova altura oficial para o Everest, um raro momento de cooperação em uma fronteira tão simbólica. Essa divisão no topo do mundo nos lembra que, mesmo nos lugares mais remotos e intocados, as linhas políticas ainda exercem sua influência, transformando a aventura de escalar uma montanha em um ato que reflete as complexidades das relações internacionais. Nenhuma discussão sobre fronteiras incomuns estaria completa sem mencionar a Zona Desmilitarizada da Coreia, ou DMZ. Esta faixa de terra de aproximadamente 250 quilômetros de comprimento e 4 quilômetros de largura divide a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, sendo a fronteira mais fortemente armada e vigiada do mundo. Criada após o armistício da Guerra da Coreia em 1953, a DMZ é, ironicamente, um paraíso ecológico, pois a ausência de atividade humana
permitiu que a natureza florescesse. No entanto, por baixo dessa aparente tranquilidade, a tensão é palpável. Soldados de ambos os lados se encaram diariamente e incidentes, embora raros, são um lembrete constante do conflito que nunca foi oficialmente encerrado. A DMZ é um símbolo da divisão ideológica e política, um lugar onde o passado e o presente se encontram em um impasse tenso. É um testemunho da resiliência humana e da capacidade da natureza de se recuperar, mas também um lembrete sombrio das cicatrizes deixadas pela guerra e da complexidade de se viver em uma fronteira onde a paz é apenas uma trégua frágil. A cada passo, a história se faz presente e a esperança de uma reunificação paira no ar, mesmo que distante. Você já imaginou um lugar nos Estados Unidos que só pode ser acessado por terra através do Canadá? Esse lugar existe e se chama Point Roberts, um pequeno enclave americano no estado de Washington. Para chegar lá de carro, os moradores e visitantes precisam atravessar a fronteira para o Canadá, dirigir por cerca de 40 quilômetros em território canadense e, em seguida, cruzar outra fronteira de volta para o Zebu-Ilehoua. Essa peculiaridade geográfica é resultado de um acordo de fronteira de 1846, que estabeleceu o paralelo 49 como a divisa entre os Ipulewa e o Canadá. A linha reta cortou a ponta de uma península, deixando Point Roberts isolado do resto do território americano. A vida em Point Roberts é uma mistura única de culturas e conveniências. Os moradores dependem de serviços canadenses para muitas necessidades diárias, como compras e educação, e as crianças muitas vezes frequentam escolas no Canadá. No entanto, eles ainda são cidadãos americanos, pagam impostos americanos e votam em eleições americanas. É um exemplo fascinante de como uma linha arbitrária no mapa pode criar uma comunidade com uma identidade e um estilo de vida tão distintos, onde a vida cotidiana é uma constante travessia de fronteiras, tanto físicas quanto culturais. Nem todas as fronteiras curiosas envolvem enclaves ou disputas recentes. Algumas são notáveis pela sua longevidade e pela história que carregam. A fronteira entre Portugal e Espanha é um exemplo notável. Considerada a fronteira mais antiga da Europa, ela foi estabelecida em grande parte pelo Tratado de Zamora, em 1143, que reconheceu a independência de Portugal, e consolidada por tratados posteriores, como o de Alcanizes, em 1297. Ao longo de quase 1000 anos, essa linha no mapa permaneceu notavelmente estável, apesar de guerras, mudanças de regimes e até mesmo períodos de União Ibérica. Essa estabilidade é um testemunho da resiliência das identidades nacionais e dos acordos diplomáticos. A fronteira é marcada por rios, montanhas e marcos históricos, e é um local de intensa troca cultural e econômica. É fascinante pensar que, enquanto muitas fronteiras no mundo são palco de tensões e conflitos, a divisa entre Portugal e Espanha é um símbolo de coexistência pacífica e de uma história compartilhada que, por séculos, soube respeitar os limites estabelecidos. Essa fronteira é um lembrete de que a história pode ser uma força unificadora, mesmo quando define separações. No coração da Itália, existem dois dos menores e mais antigos estados independentes do mundo, o Vaticano e San Marino. O Vaticano, a menor nação soberana do planeta, é a sede da Igreja Católica e um enclave dentro de Roma. Sua existência como um Estado independente, com seu próprio governo, moeda e até mesmo exército, a Guarda Suíça, é um testemunho do poder histórico e espiritual da Igreja. Já San Marino, uma república montanhosa, é um dos estados mais antigos do mundo, com uma história que remonta ao século IV. Ambos os microestados, apesar de seu tamanho diminuto, possuem uma soberania plena e uma rica história cultural e política. Eles são exemplos de como a história, a religião e a diplomacia podem moldar a geografia política, permitindo que pequenas entidades mantenham sua independência e identidade em meio a nações muito maiores. Visitar esses lugares é como viajar no tempo,
onde a grandiosidade da história se manifesta em uma escala surpreendentemente pequena, mostrando que o tamanho não é documento quando se trata de soberania e legado. Imagine um lugar onde você pode estar em 3 países ao mesmo tempo, com um pé em cada um. Esse lugar existe e se chama Treriksrøset, o ponto tríplice onde as fronteiras da Suécia, Noruega e Finlândia se encontram. Mais do que uma simples marca no mapa, Treriksrøset é um monumento circular de pedra construído em um lago, acessível por uma passarela de madeira. É um dos poucos pontos tríplices do mundo que pode ser visitado sem a necessidade de escalar montanhas ou atravessar desertos. A história desse ponto é de cooperação e demarcação pacífica, um contraste com muitas das disputas territoriais que vimos. É um local popular para turistas que desejam a experiência única de estar em 3 nações simultaneamente, um verdadeiro símbolo de união e boa vizinhança entre os países nórdicos. A simplicidade e a acessibilidade de Treriksrøset o tornam um exemplo encantador de como as fronteiras podem ser pontos de encontro e não apenas de separação, celebrando a interconexão entre as nações de uma forma divertida e memorável. É um lembrete de que, mesmo em um mundo cheio de divisões, ainda existem lugares onde a união prevalece, e a geografia nos convida a cruzar barreiras de forma lúdica. Para finalizar nossa jornada, vamos a um dos enclaves mais fascinantes da Europa, Campione d'Italia. Esta pequena cidade italiana está completamente cercada por território suíço, às margens do Lago Lugano. Sua peculiaridade não se resume apenas à sua localização geográfica. Campione d'Italia opera sob leis e regulamentos suíços em muitos aspectos. Como moeda, o franco suíço é amplamente aceito, sistema postal e até mesmo placas de veículos. No entanto, seus habitantes são cidadãos italianos e votam em eleições italianas. Essa situação híbrida é resultado de séculos de história e acordos complexos, que permitiram que a cidade mantivesse sua identidade italiana enquanto se beneficiava da proximidade e da infraestrutura suíça. É um exemplo vivo de como as fronteiras podem ser porosas e adaptáveis, criando realidades únicas que desafiam as noções tradicionais de soberania. A vida em Campione d'Italia é um testemunho da capacidade humana de se adaptar e prosperar em circunstâncias geográficas e políticas incomuns, onde a conveniência e a tradição se entrelaçam de forma singular. É um microcosmo das complexidades do mundo, onde a identidade nacional se mistura com a praticidade do dia a dia, criando um lugar verdadeiramente à parte. No Mediterrâneo, a ilha de Chipre abriga uma das fronteiras mais tensas e incomuns do mundo, a Linha Verde. Esta linha de cessar-fogo, estabelecida em 1974, após a invasão turca, divide a ilha em 2 partes: a República de Chipre, grego-cipriota, ao sul, e a República Turca do Norte de Chipre, turco-cipriota, reconhecida apenas pela Turquia, ao norte. A Linha Verde é patrulhada pelas Nações Unidas e é uma zona desmilitarizada, com edifícios abandonados, carros enferrujados e até mesmo aeroportos fantasmas, congelados no tempo desde o conflito. Em Nicósia, a capital dividida, você pode ver a linha de demarcação passando por ruas e edifícios, com barreiras e postos de controle. É uma fronteira que não é apenas política, mas também cultural e social, separando comunidades que antes viviam lado a lado. A Linha Verde é um lembrete sombrio de um conflito não resolvido, mas também um símbolo da esperança de uma futura reunificação. É um lugar onde a história e a geopolítica se manifestam de forma palpável, mostrando como as divisões podem ser profundas e duradouras, mas também como a resiliência humana e a busca pela paz persistem. Para encerrar nossa lista de fronteiras e territórios incomuns, vamos a um caso de micronação que desafia a soberania italiana: o Principado de Seborga. Localizada na região da Ligúria, no noroeste da Itália, Seborga é uma pequena vila que se autoproclama um principado independente, com seu próprio príncipe, Moeda, o Luigino,
e até mesmo um exército simbólico. A reivindicação de independência de Seborga baseia-se em uma interpretação histórica de que o principado nunca foi formalmente anexado ao reino da Sardenha, que mais tarde se tornou parte da Itália no século XIX. Embora a Itália não reconheça sua independência, os moradores de Seborga mantêm viva a tradição e a esperança de um dia serem reconhecidos como uma nação soberana. É um exemplo fascinante de como a história e a identidade local podem criar um senso de nação, mesmo sem o reconhecimento internacional. Seborga nos lembra que as fronteiras não são apenas impostas de cima para baixo, mas também podem ser aspiradas e defendidas por comunidades que buscam sua própria autodeterminação. É uma história de resiliência e de um sonho de soberania que, por mais improvável que pareça, continua a inspirar seus habitantes e a intrigar o mundo. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada por algumas das fronteiras e territórios mais curiosos do mundo. Vimos como a história, a política e até mesmo acidentes geográficos podem criar situações que desafiam nossa compreensão de limites e soberania. Desde terras que ninguém quer, até enclaves complexos e ilhas em um limbo geopolítico, cada um desses exemplos nos mostra que o mapa mundi é muito mais dinâmico e fascinante do que imaginamos. As fronteiras não são apenas linhas no papel. Elas são o reflexo de séculos de interações humanas, de conflitos e de acordos, moldando a vida de milhões de pessoas de maneiras únicas. Nossa exploração nos levou a cantos remotos e a situações inusitadas, revelando a complexidade e a riqueza da geopolítica global. Cada fronteira, por mais estranha que pareça, conta uma história de povos, culturas e decisões que moldaram o mundo como o conhecemos. Elas nos lembram que a geografia é viva, em constante transformação, e que as linhas que separam nações são, muitas vezes, mais do que simples demarcações. São narrativas de coexistência, de disputa e de adaptação. Se você gostou de desvendar esses mistérios geográficos conosco, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, se inscrever no canal para não perder as próximas explorações e compartilhar com seus amigos que também amam curiosidades. Sua interação é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdo de qualidade e desvendando os segredos do nosso planeta. Um abraço e até a próxima!